Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este segundo domingo da Quaresma nos coloca diante de uma experiência singular de Pedro, João e Tiago, que ficou conhecida como transfiguração do Senhor. Por que o rosto de Jesus muda e suas vestes ficam brilhantes, reluzentes, de uma brancura sem igual? Segundo Lucas, isso acontece como fruto da oração que Jesus estava fazendo. Porque ele diz que Jesus, enquanto rezava, já é uma lição para mim e para você. Quando eu e você nos colocamos em oração e estamos atentos àquele momento e não perdemos aquele momento, Deus se manifesta na minha vida e na sua. Um momento todo particular de graça que Jesus concede a estes 3 discípulos mais próximos, que possam experimentar antecipadamente a vitória de Jesus sobre sua paixão e morte. A transfiguração do Senhor é uma antecipação da glória da ressurreição. E Jesus concedeu esta graça a estes 3 discípulos para os sustentar na fé diante da dureza de sua paixão e morte, e que esses 3 que descem e se calam porque não compreendem, se calam porque é uma experiência que está muitas vezes para além da percepção humana, mas vão lembrar e vão anunciar aos outros. Mas vamos nos deter em alguns detalhes. Primeiro detalhe, tem 7 pessoas nesse texto, 6 são citadas por nome: Jesus, Pedro, João, Tiago, Moisés, Elias. Quem é a 7ª pessoa? O Pai. Por que o Pai? Porque é Ele que declara: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que Ele diz. O número 7 aqui é muito importante, porque indica a perfeição. Indica a perfeição na relação entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo representado por Moisés e Elias, a lei e os profetas. O tempo da preparação, o tempo das promessas, o tempo que se encaminhou para o tempo do cumprimento, o cumprimento que acontece na vida de Jesus. Ele é a plenitude da realização de todas as Escrituras. Por isso Moisés e Elias conversam com ele. E qual é o conteúdo da conversa? Algo aprazível? Não, o conteúdo não é aprazível. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias.
eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Na verdade, Moisés representa a lei, como disse, Elias representa a profecia, e a lei e os profetas representam o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento já tinha surgido a figura do eleito de Deus, a figura que a gente chama de Messias. Mas muitos pensaram que este Messias seria inatingível, seria totalmente protegido por Deus. Porém, no livro de Isaías, se fala do eleito de Deus sob a ótica da dor e do sofrimento. É o servo sofredor, que entrega a sua vida em resgate da humanidade. Jesus também antecipadamente se prepara para o momento derradeiro em que vai estar diante dos seus executores. Mas a última palavra não terá a morte. A última palavra, nós sabemos e pela fé professamos, é a ressurreição do Senhor Jesus. Porém, Pedro, João e Tiago não sabiam o que é ressurgir dos mortos. Esta experiência vão ter depois, nas chamadas aparições do Senhor ressuscitado. Porém, vejam que Jesus quis prepará-los para aquele momento. Isso é muito importante para nós. Deus joga limpo com a gente. Eu e você que muitas vezes assumimos as atitudes de Pedro, João e Tiago. Enquanto tudo estava acontecendo, eles estavam com sono. A graça de Deus acontecendo e eles com sono. Nós precisamos estar atentos à graça de Deus que passa e a gente não percebe. Quando se deram conta de que Moisés e Elias iam embora, Pedro abre a boca e diz o quê? Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Os outros que se danem, que os outros estão lá embaixo. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. A gente se vira. É a tendência humana de querer, e isso é terrível em nós, a tendência humana de querer aprisionar Deus nas suas categorias. Deus não se deixa aprisionar por ninguém. E diante do inefável, diante de uma grandeza que ultrapassa a nossa capacidade racional, e muito da nossa fé ultrapassa a nossa capacidade racional, muitas vezes a gente quer confinar Deus no nosso modo de pensar e no nosso modo de querer. Por isso, a nuvem toma conta do alto da montanha. Isso chama-se teofania, é uma manifestação de Deus. A nuvem toma conta, e quando Deus toma conta, parece que a gente fica aterrorizado. Eles ficaram aterrorizados. E é nesse momento em que a voz do Pai se manifesta. Este é o meu filho. Não existe declaração mais alta, mais sublime do que esta. Só o Pai conhece o Filho. Só o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o Pai que revela o Filho. Porque existe identidade entre o Pai e o Filho. Existe identidade entre o Filho e o Pai. E por uma razão muito simples. O Filho é aquele que faz a vontade do Pai. E quando Deus diz, escutai o que Ele diz, o que significa esta frase? Escutar na Bíblia é sinônimo de obedecer. Obedecei o que Ele diz. E o que Cristo nos diz. A gente precisa agora misturar um pouquinho os evangelhos. Porque o evangelho de João não traz o episódio da transfiguração. É Mateus, Marcos e Lucas que trazem o relato da transfiguração. Mas a gente precisa misturar agora os evangelistas e fazer a pergunta, o que Cristo nos diz? E somos imediatamente projetados à última ceia. No momento de grande intimidade do Senhor com seus discípulos, Jesus abre a boca e diz o quê? Este é o meu mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Escutai o que Ele diz, e isso Ele está dizendo para mim e para você hoje, aqui e agora. E eu e você precisamos medir o quanto temos obedecido a este mandamento. Porque obedecer a Deus requer reconhecimento de Deus. A primeira leitura escolhida para este segundo domingo da quaresma do ano C, nos coloca diante da figura de Abraão.
Abraão é modelo de fé. É isso que está aqui. Porque acreditou, Deus lhe imputou justiça. Eu e você alcançamos a justiça de Deus pela fé. E a fé em mim e em você precisa ser uma experiência muito parecida e muito próxima da fé de Abraão, da fé de Pedro, da fé de João, da fé de Tiago. E precisamos aprender a traduzir a fé, a experiência de fé, em obediência, paciência, esperança e recomeço. Teste a sua fé. Verifique se a sua fé tem sido na sua vida uma experiência de obediência, porque quem diz que acredita em Deus e não obedece a Deus é mentiroso. Fé como obediência. E a obediência a Deus exige de nós uma outra virtude, a virtude da paciência. Nós estamos nos tornando cada vez mais imediatistas e impacientes. A gente quer para ontem. E a experiência de fé na minha vida e na sua é uma experiência que, quando é obediência, exige de nós paciência. Saber aguardar o momento de Deus na nossa vida. E quando isto acontece, quando a paciência também toma conta de nós, paciência não é inércia. Existem pessoas que confundem paciência com inércia. Ou pior, existem pessoas que confundem paciência com apatia. Se tem uma coisa detestável na sociedade, na igreja, são pessoas apáticas. A fé não nos deixa ser apáticos. Paciência também se traduz na capacidade de suportação das dificuldades da vida. Como disse, aguardando o momento da manifestação de Deus. E essa paciência alimenta em nós a virtude da esperança. O tempo não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus, e com o tempo de Deus não se brinca. E o tempo de Deus na minha vida e na sua é o tempo que nos foi dado. Todos nós já nascemos com data de validade, que ninguém se esqueça disso. A experiência de Abraão revela o seu mais íntimo desejo. E qual era o desejo de Abraão? Queria ser pai. Porque Deus lhe fez duas promessas: terra e descendência. Terra ele já estava em Canaã, mas não tinha o quê? Filho. E vivia desta esperança de que Deus concretizaria na vida dele o dom de um filho. Esse filho chegou no tempo de Deus, não no tempo de Abraão. E mais, chegou no tempo da sua velhice. As coisas não acontecem na minha vida e na sua como eu e você queremos. O bem que eu e você queremos que aconteça na nossa vida está muito aquém do bem que Deus quer para nós. O bem que Deus quer para nós, eu e você muitas vezes não conseguimos sequer imaginar. São Paulo vai dizer, são coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não foi capaz de perceber aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Aqui está o ponto. Eu e você temos amado Deus? Porque se eu e você dissermos que amamos a Deus, e agora é São João na sua primeira carta, quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Escutai o que ele diz. É claro, objetivo, direto. Amai-vos como eu vos amei. A Quaresma é um tempo de preparação que nos está conduzindo para a experiência do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, onde eu e você entramos nesta dinâmica da vitória de Jesus sobre a morte, para experimentar em nós a eficácia dessa vitória. É a segunda leitura. É isso que Paulo diz na carta aos Filipenses. Enquanto para alguns o Deus é o estômago, para aqueles que acreditam em Deus, como ele diz, aqueles que são os cidadãos do céu, nós aguardamos a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. E uma coisa me incomoda positivamente. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo se coloca como modelo. Quem de nós
seria audacioso o suficiente para dizer para o seu irmão, para o seu próximo: me imite como eu imito Cristo. E quando eu e você descemos aos particulares desta imitação de Cristo em Paulo, o que a gente descobre? Uma configuração a Cristo sofredor, com a esperança de que o justo juiz, como ele diz na carta, lhe dará a coroa da vitória. Esse segundo domingo da quaresma, na minha vida e na sua, é uma pedrada para ver se a gente acorda, e não vamos simplesmente deixar um dia após o outro ficar passando na nossa vida. A pior coisa é quando os dias passam por nós, mas nós não somos capazes de passar por nossos dias. Olha a diferença. Uma coisa são os dias que passam, outra coisa sou eu e você tomando posse, nos apropriando de cada dia, e somos nós que passamos com Deus dia a dia. Se Jesus teve a sensibilidade de preparar os seus discípulos para que pudessem enfrentar a ignomínia da sua paixão e morte, celebrar hoje aqui juntos este segundo domingo da quaresma, que coloca diante de nós a transfiguração do Senhor, é também não esquecer que o Senhor também dará a mim e a você a mesma transfiguração. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. E o último inimigo que Jesus vai vencer em mim e em você, ele já venceu nele, é a morte. Por isso eu e você podemos com certeza dizer não da boca para fora, mas permitir que ecloda de dentro de nós a força do refrão do Salmo: o Senhor é minha luz e salvação. Diante das dificuldades da vida, independente do nível, profundidade, intensidade que possam ter, não importa, ainda que seja a morte, nossa ou dos outros que nos são caros, diga com convicção: o Senhor é minha luz e salvação. E experimente a sua fé, verifique se a sua fé tem sido na sua vida, de novo, obediência, paciência, esperança e recomeço. A ressurreição de Jesus foi o recomeço que deu origem à minha fé e à sua. É como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia a nossa fé. Vivemos desta certeza de fé: a morte não tem a última palavra sobre a vida, mas isto não nos isenta de experimentar dor, sofrimento, angústias, tristezas, quedas. Levemos para casa esta mensagem e esta certeza de que, assim como Pedro, Tiago e João foram beneficiados por Jesus com esta experiência que antecipou para eles a vitória sobre a morte, mas não os poupou, não os isentou do conteúdo da voz do Pai: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Que continue ecoando nos nossos ouvidos e no nosso íntimo aquilo que resume tudo no Evangelho, porque este é o resumo de tudo, e o resumo de tudo aquilo que é necessário para eu e você sermos felizes nessa vida: amai-vos como eu vos amei.